Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, nosso Senhor Jesus, Ele nos conhece o nosso coração. Jesus, o maior pregador de todos os tempos, Ele pregou sobre a felicidade, mas na verdade sobre a verdadeira felicidade. E se existe alguém que tem condições, capacidade para falar sobre a felicidade, esse alguém é Jesus. E Ele nos manda, dizendo: seja feliz. Portanto, se você quiser me ajudar, procure duas pessoas e diga com clareza, diga: seja feliz. Deus não nos criou para que sejamos infelizes ou frustrados, mas felizes. Será que a verdadeira felicidade está no dinheiro? Será que a verdadeira felicidade está na fama? Aonde ou como podemos encontrar? No sucesso, nos prazeres, nos aplausos? A Bíblia nos fala sobre a felicidade. Mateus capítulo 5, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Bem-aventurado, felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Foi na década de 90, eu me recordo de um político ter ido visitar um ditador aqui nas nossas Américas, na América Latina, e presentear esse ditador com uma Bíblia. E esse ditador, ele pegou a Bíblia e, com um ar de deboche, ele olhou e ele disse: eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Então, de um tom de sarcasmo, ele utiliza esse versículo, esse texto, para afirmar a miséria com que o povo que ele estava como um ditador vivia. Mas ele foi corrigido na hora pelo político brasileiro quando ele disse: pobres de espírito. Pobres de espírito. E vamos tentar entender um pouco sobre quem quem é esse bem-aventurado que a Bíblia fala. Quem é essa pessoa feliz que a Bíblia fala? Por exemplo, o autor do livro de Eclesiastes, capítulo de número 2, o sábio Salomão, ele tentou encontrar a felicidade. E na sua busca pela felicidade, ele disse: eu já sei, eu vou encontrar a felicidade na bebida. E ele chegou até o fim das garrafas, ou até o fundo das garrafas, e percebeu que lá ele não encontrou a felicidade. A Bíblia nos fala de que ele tentou buscar nos prazeres e relata de que ele teve muitas mulheres e concubinas. E descobriu que ali também não havia a felicidade. Ele tentou buscar também no sucesso, na fama, tornando-se o homem mais sábio deste mundo. Reis e rainhas vinham para visitá-lo
para ver e para ouvi-lo. E saíam impactados com a sabedoria que encontravam nele. Mas ainda assim, ele não havia encontrado a felicidade. Tornou-se muito rico. E no dinheiro, ele também não encontrou a felicidade. A receita da felicidade que encontramos no mundo é uma receita fracassada. Portanto, quem busca a felicidade nas coisas desse mundo está fadado à derrota e não o encontrará. E o Senhor Jesus, com a autoridade daquele que criou todas as coisas, ele, atraindo as pessoas para si, ele começa a falar sobre a verdadeira felicidade, que não estava nem está nas coisas desse mundo. Então ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A verdadeira alegria está com o povo de Deus. Ao preparar essa mensagem, não teve como eu não lembrar-me do meu avô, da minha avó, e eles cantavam já na minha infância aquele hino que dizia, ou que diz: canta meu povo, alegra meu povo. Quem conhece? Que a festa não vai acabar quando findar na terra, no céu vai continuar. Nem meia dúzia de irmãos. Enfim, ele já havia descoberto aonde está a verdadeira felicidade. E há uma felicidade perene, não é uma felicidade transitória. Quando olhamos para a felicidade que Jesus nos oferece, ele já começa dizendo: bem-aventurado. Esse é o maior sermão pregado por Jesus, pregado por alguém. Se você quiser conhecer esse sermão, conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças também, você lerá Mateus capítulo 5, 6 e 7. E Jesus começa com palavras de bênção, dizendo: bem-aventurado. Bem-aventurados são felizes. E nós encontramos nesta felicidade bíblica, a verdadeira felicidade, um paradoxo, uma pretensa contradição entre a felicidade que o mundo conhece e a felicidade que Cristo nos apresenta. A felicidade que Cristo nos apresenta, ela abraça aquilo que o mundo rejeita. E a felicidade que Cristo nos apresenta também rejeita aquilo que o mundo abraça. Então nós, como igreja, abraçamos aquilo que o mundo não quer. Olha, bem-aventurados os pobres de espírito. Depois, no próximo versículo, bem-aventurados os que choram. O mundo repulsa, rejeita. Então parece contraditório, porque o conceito de felicidade para o mundo é baseado em coisas passageiras, transitórias, e Deus colocou dentro de cada cristão, de cada um que entrega a sua vida ao Senhor Jesus, colocou dentro de nós a eternidade, e nada além da eternidade nos satisfaz. Por isso que o dinheiro não satisfaz, por isso que a bebida não satisfaz. Existem pessoas que só encontram uma alegria quando bebem. Que triste saber que uma pessoa precisa da bebida para estar feliz, da bebida para poder conversar com outras pessoas. Que triste
Salomão entrou, se embrenhou por esse caminho e chegou à conclusão: não tem felicidade nisso. E aqueles que conhecem a palavra, sabem que no final do livro de Eclesiastes, ele diz: de tudo o que eu falei, de todas as caminhadas que eu fiz buscando a felicidade, o resumo, se eu posso fazer um resumo: temam a Deus. Temam a Deus e façam a sua vontade. Há dentro de cada cristão uma alegria quando fazemos a vontade de Deus. Uma alegria inexplicável. Em contrapartida, uma pessoa que não obedece ou que se endurece com a vontade de Deus, ele percebe que a alegria se esvai. Já não há mais brilho nos olhos, já não há mais alegria, por quê? Porque está resistindo à palavra do Senhor. Quer a receita da verdadeira felicidade? Obedeça à palavra de Deus. Leia, internalize e obedeça à palavra do Senhor. Nela está a verdadeira alegria. Percebe-se quando uma pessoa de fato bem-aventurada, feliz, porque ela está obedecendo à palavra do Senhor. E percebe-se uma pessoa triste e abatida quando ela está tentando resistir à palavra do Senhor, tentando se opor à palavra do Senhor, tentando andar na contramão da palavra do Senhor. Dura coisa é lutar contra o Senhor, contra a sua vontade. Bem-aventurado. Mas o texto também diz, quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, essa felicidade, ela não é apenas uma felicidade externa que se possa olhar no rosto, mas é uma felicidade interna. Ser feliz é diferente, ou pode ser diferente de apenas estar feliz. Estar feliz é momentâneo. Lembram-se do apóstolo Paulo, na carta de Filipenses, capítulo de número 4, ele disse: eu sei ser exaltado, também sei ser humilhado. Eu sei viver com fartura, também já fui experimentado em viver na escassez. Em tudo ou em todas as coisas já fui experimentado. E então ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Porque havia dentro dele esta alegria interna. Mesmo que em alguns momentos enfrentemos situações difíceis, mas mesmo passando por momentos difíceis, nós podemos desfrutar desta alegria. Eu peço que você encontre na sua Bíblia 2 Coríntios, capítulo de número 4, por gentileza. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso de número 8. Olha só, isso é um paradoxo. O que é? Algo que parece contraditório. Presta atenção. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Estamos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Versículo 11. E assim nós que vivemos
estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Havia dentro do apóstolo Paulo uma alegria mesmo diante das dificuldades. Quer ser verdadeiramente feliz? Tenha certeza de que você está no centro da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Aí então haverá dentro de ti, dentro de nós, uma alegria indizível, como fala a palavra. Esta semana, fisicamente falando, cansado, mas fui fazer uma visita numa cidade próxima, de uma pessoa que eu nem o conhecia, um empresário que veio de São Paulo, mas está trabalhando numa cidade próxima aqui e enfrentando problemas emocionais severos. E mesmo cansado, estive com ele, conhecendo a família, orando com eles, e havia no corpo esse cansaço, mas no espírito, no interior, uma alegria da certeza de estar fazendo aquilo que o Senhor pediu para que fosse feito. Certeza de que uma vida que poderia ter sido ceifada pela depressão, mas que o Evangelho de Cristo alcançou. E poder ver a diferença no olhar de quando chegamos, e nem uma hora e tanto depois, quando saímos, poder de Cristo, do Evangelho, a palavra do Senhor alcançando e transformando, não tem preço. Então, esta alegria é a alegria daquele que está fazendo a vontade de Deus. Quer ser verdadeiramente feliz, obedeça a palavra do Senhor. Seja feliz internamente. O apóstolo Paulo diz, olha, externamente eu estou enfrentando lutas, mas aqui dentro há uma certeza, há uma convicção de que é esse o local, é esse o momento, é desta forma que o Senhor me chamou e é nessa convicção que eu vou prosseguir. Seja feliz internamente. A palavra traduzido por bem-aventurado no original é Macarios, e fala de uma pessoa abençoada, de uma pessoa feliz. É isso que o Senhor deseja para nós, seu povo, a sua igreja. Muito bem. Agora, ainda reforçando essa ideia, seja feliz, mas quando ser feliz? Quando o texto diz, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Está falando de algo para agora e não somente para o futuro. É agora e para o futuro. Então o Senhor deseja que sejamos verdadeiramente felizes. Então essa felicidade da certeza de alguém que está obedecendo a palavra de Deus. De canto de olho, dá uma olhadinha se a pessoa perto de você tem um semblante feliz. Há um hino do nosso cantor cristão que diz: sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que bom que aí já mais irmãos conhecem. E agora que você mostrou conhecer esse hino, sabe a história desse hino? Quem escreveu esse hino, alguns irmãos já sinalizaram que sim, que conhecem a história. Esse homem que escreveu esse hino, ele escreveu apenas e tão somente este hino. Não houve um outro que ele escreveu.
E a experiência que o levou a ter essa inspiração é das mais dolorosas possíveis, inimaginável. Ele perde um filho num incêndio e estava abatido, estava abalado, e pega sua esposa e suas filhas e fala: vamos fazer uma viagem, vamos dar uma diminuída nessa tensão que nós estamos. E a esposa e as filhas embarcam, e ele, como, não me recordo se era médico ou advogado, e ele precisou ficar, diz, em seguida eu vou. E o naufrágio vem, e somente a esposa sobrevive. E ele recebe a notícia e vai encontrá-la através da época de um telegrama, que ela manda dizer: salva, porém só. E ele, entendendo aquilo, vai ao encontro dela e pede para que o comandante o levasse no local onde houve aquele incidente, o naufrágio. E ele escreve: se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for que me fazes passar a sofrer, eu sei que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Uma alegria apesar da dor momentânea, uma alegria sabendo de que o Senhor sabe de cada um de nós, e não, aquela circunstância não tirou dele palavras de ingratidão ou quaisquer outras palavras, mas havia dentro dele essa certeza de que o Senhor é o soberano. E ele havia entregue a sua vida, a sua casa, a família ao Senhor. Então a nossa felicidade, ela não pode estar baseada em circunstâncias. Uma pessoa que vive de eventos ou de circunstâncias é uma pessoa muito frágil, porque com muita frequência ela se desestabilizará. Feliz é o pobre de espírito. Seja feliz hoje. A história nos mostra sobre algumas pessoas que não entenderam essa mensagem, tal qual aquele ditador que eu lhes falei no início da mensagem. Houve um religioso da igreja romana, conhecido como Francisco de Assis. Ele não entendeu essa mensagem quando ele disse que a pobreza que ele entendeu para ser feliz, para ser bem-aventurado, era ser pobre financeiramente. Ele abre mão, então, de toda a sua riqueza, ou de toda a possibilidade de ter posses ou dinheiro para viver na pobreza. Como se na pobreza, tão somente, existisse a felicidade. Tanto na pobreza ou riqueza, não é isso que faz com que uma pessoa seja feliz ou infeliz. Há tantos pobres financeiramente falando e ricos financeiramente falando que encontraram a felicidade, e o contrário também é uma realidade. Peço que você encontre na sua Bíblia 1 Timóteo, capítulo de número 6. Primeira Timóteo, capítulo de número 6. A partir do verso 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, cobiças loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro
é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, tome posse da vida eterna, para o qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Isso nos mostra mais uma vez do que nós não podemos esperar que a nossa felicidade está atrelada a qualquer coisa que seja deste mundo. Aliás, é uma armadilha. O texto diz o amor ao dinheiro, aquela pessoa que avarenta, que se apega demasiadamente ao dinheiro, abrindo mão de princípios, de valores por conta disso. E aí fica então esse alerta. E por fim, vamos tentar entender o que significa esse pobres de espírito que a Bíblia nos fala. Seja feliz sendo pobre de espírito. O pobre de espírito é aquele que tem como seu máximo valor a presença do Senhor. Moisés, quando chamado por Deus, e ele manifestando essa atitude de pobre de espírito, ele disse: eu não sei nem falar. Isaías, manifestando também essa pobreza de espírito, ele disse: eu sou um homem de lábios impuros. O apóstolo Pedro, na presença de Jesus, ele disse: afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. O apóstolo Paulo, em comunhão com Deus, ele disse: miserável homem que sou. Então o pobre de espírito não é aquela pessoa que arrogante, soberba, mas é aquela pessoa que não tem dificuldade para reconhecer as suas limitações. Mesmo possuindo tudo, essas coisas não o possuem. Podemos ter as coisas não podem nos ter. Podemos ter o dinheiro não pode nos ter. Aquele que vive em função do dinheiro nunca se satisfará dele. Então, vemos que o pobre de espírito é aquela pessoa que consegue reconhecer a sua pobreza ou as suas debilidades diante do Senhor. Temos dois exemplos na igreja, na carta às igrejas em Apocalipse. A igreja de Laodiceia é uma igreja que disse: eu sou rica, e o Senhor os corrige dizendo: você nem sabe que é pobre, cego, miserável e nu. E a igreja, uma outra igreja, a igreja de Esmirna, se reconhecia como pobre, e o Senhor disse: sim, você se reconhece como pobre, mas verdadeiramente você é rico. Porque a pobreza de espírito é não ter dificuldade nenhuma de dizer: tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que de bom você vê em mim, não é meu, vem de Deus, é do Senhor. O pobre de espírito é aquele que não tem dificuldade em reconhecer que é o Senhor que o tem sustentado. Não tem dificuldade de reconhecer as suas limitações e de dizer, assim como o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Então o convite essa noite é para que possamos de fato reconhecer. Lembram-se daqueles dois homens que se apresentaram no templo para orar, enquanto um deles, o escriba,
ele orava dizendo: graças te dou, Senhor, porque eu te dou o dízimo de tudo. Eu te agradeço, Senhor, porque eu jejuo 3 vezes por semana. Eu te agradeço, Senhor, porque não sou como estas outras pessoas, mas eu sou alguém dedicado a Ti. E, no entanto, a Bíblia nos fala de alguém que chegou na presença do Senhor, manifestando essa característica do pobre de espírito, e ele disse: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E a Bíblia fala que esse voltou para casa justificado. Então o convite essa noite é para que nós venhamos nos reconhecer como pobre de espírito, mesmo tendo, nós reconhecemos tudo o que tenho pertence ao Senhor. Nós cantamos antes: tudo entregarei, tudo entregarei. E aquele que entrega tudo ao Senhor reconhece a pobreza de espírito. A pobreza de espírito está em eu ter as coisas, mas as coisas não me agarrarem, não me terem, não terem a minha vida, não terem o meu coração. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção, mas o convite é para que você reconheça a tua dependência do Senhor. Dependo de Ti para estar nos Teus caminhos, dependo de Ti para poder respirar, dependo de Ti para viver. A minha vida está nas Tuas mãos.